Olha aí, meu amigo, mais uma coluna de opinião aqui no caso do Hélio Gaspari, publicada no site O Globo. Pois é, o pessoal parece que está soltando a mão do Lula bem devagarinho, mas estão soltando a mão dele sim. E olha só, a crítica aqui é ao orçamento, obviamente. Hoje é o grande problema do governo Lula, porque a previsão que foi apresentada no PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, é terrível. Futuro econômico do Brasil está completamente comprometido pelas regras atuais, o que é um problema, obviamente, para o governo Lula, porque foi esse desgoverno que criou as regras atuais. Então, na prática, é esse desgoverno que está quebrando o Brasil. Não há outra forma de ver a questão. Então, esse apagão orçamentário citado pelo Hélio Gaspari nesta coluna de opinião traz uma análise interessante, né? Que tem 39 ministérios no governo Lula, mas na hora de cortar gastos, só dois que sofrem: saúde e educação. É isso, meu amigo. O governo serve para priorizar o seu próprio lado, não é para melhorar nada para a população, para dar algum tipo de benefício para a população. Obviamente, isso é uma ilusão. Se tiver que cortar de algum lugar, vai ser do mais pobre, é claro. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então, tem toda uma introdução dele aqui falando a respeito do planeta lá que foi encontrado, não sei o que, uma piadinha que ele faz, é irrelevante isso aqui, né? O ponto que ele traz justamente é para o apagão orçamentário. Então, ele cita o teto constitucional, teto de gastos que foi criado lá em 2016, né? Que deveria vigorar por 20 anos. Sacanagem, chegou nem perto disso aqui. E, bem, o arcabouço fiscal veio no sentido de substituir o antigo sistema, né? O teto caiu e o arcabouço está ruindo, como ele pontuou aqui, reforçando que o Lula não sabe governar com pouco dinheiro. É verdade, né? Tem até um meme, né? Que eu não consigo ser o meu boom das commodities. É mais ou menos isso aí. Então, tem uma situação aqui de possibilidade de apagão do governo, o tal do shutdown que os Estados Unidos vivem, tendo também lá, né? Um país com a dívida impagável, é claro, com toda uma série de problemas nesse sentido. No caso aqui do Brasil, o que acontece é, para 2027 já é garantido, já é certo isso, não vai ter dinheiro suficiente para o custeio da máquina pública, porque as despesas obrigatórias terão tomado praticamente todo o orçamento. Vai ter ali, vai sobrar, sei lá, 10 bilhões, 9 bilhões de reais só para gastar nesse sentido. Aí, né? Enfim, tem a questão dos precatórios aqui também, que é um problema de maneira geral, né? E, enfim, o que vai acontecer a partir daí? Ninguém sabe qual que vai ser o futuro a ser tomado. O que tem que ser feito, todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe disso? Já tem 10, 15 anos. Nada foi feito efetivamente. O teto de gastos, ok, foi feito. Várias exceções foram colocadas no decorrer da vigência dele, o que é um problema, mas ainda assim, mesmo com toda a situação, e mesmo tendo um período de pandemia em que o gasto público foi para as alturas com autorização, obviamente, ainda assim, no final do governo Bolsonaro, a proporção dívida pública sobre PIB estava bem menor do que quando ele assumiu o mandato. E o objetivo do teto de gastos sempre foi esse. Sempre foi conter a escalada da dívida pública, eventualmente até reduzindo essa proporção. O teto de gastos não é para cortar gastos. Em momento nenhum foi para isso. Cortar gastos no Brasil é algo que ninguém fala. Isso aí está fora de cogitação. Mas o teto de gastos veio para conter a escalada de gastos, evitar que os gastos crescessem. O Lula, como o Hélio Gaspari falou, não sabe governar com pouco dinheiro, ou seja, ele iria acabar com isso muito rapidamente, acabou de fato com isso, e agora? Acabou com o Brasil também nesse meio tempo. As repercussões, bem, a gente vai tentar descobrir o que vai acontecer agora. Pois bem, né? Então, a possibilidade de um apagão orçamentário para o próximo governo será cruel com o de Lula 3.0, porque hoje não há qualquer vestígio de austeridade no governo Lula.
Sei lá quem que foi trouxa de acreditar que haveria austeridade em algum governo Lula em algum momento, né? Armínio Fraga, eu acho. Mas na prática todo mundo sabe que o Lula não tem esse tipo de comprometimento. De cortar gastos, reduzir o tamanho do Estado, pisar no freio fiscal, dar liberdade econômica. Governo Lula fazendo isso, jamais. E de fato isso não aconteceu, né? Então aqui tá claro para todo mundo que o governo tem usado estatais, tem empresas supostamente privadas mesmo para multiplicar os rendimentos dos ministros que já ganham uma baba comandando as pastas e ainda ganham carguinhos de conselhos ali e tudo mais para ter um jeton ainda para incrementar as suas rendas de maneira geral. Enfim, né? E aqui o Hélio Gaspari pontua que a única despesa que o governo cortou de fato foi a compra do novo avião, né? Que teria até um chuveiro para o presidente da República tomar o banhozinho dele enquanto se desloca por aí, né? Enfim, aí tem um negócio aqui que a comparação que ele faz com o governo dos Estados Unidos, né? Coisas do tipo aqui e tudo mais, só que realmente o caso brasileiro, meu amigo, é sui generis, é um caso totalmente atípico, né? Inclusive aqui o pessoal falou que pode faltar dinheiro aqui para saúde e educação, mas não vai faltar dinheiro para o restante dos ministérios, obviamente, né? A gente sabe muito bem que a coisa, de fato, vai seguir por esse rumo, né? Vai apertar justamente no mais pobre. E bem, se a gente para pensar, o que o governo Lula fez em matéria de corte de gastos até o momento, uma maquiagem, como o próprio Hélio Gaspari falou nesse texto aqui, pesou, o que pesou para o mais pobre. Teve corte ali no Bolsa Família, corte no BPC, teve taxação de blusinhas. O governo falou que não, vamos criar impostos para os mais ricos e etc. Tudo bem que teve taxação de offshores também, mas taxação de blusinha, de comprinha, isso ferra o mais pobre. Então o mais pobre está pagando essa conta, seja pelo lado da receita, seja pelo lado da despesa. Então, é claro, né, o Lula prometeu que ia colocar o pobre no orçamento, está cumprindo isso com toda a maestria. Mas ainda assim, qualquer corte que tenha sido apresentado pelo governo Lula foi uma maquiagem, foi uma enganação. Porque se o Lula sim cortou o número de beneficiários do Bolsa Família, ele aumentou em muito o gasto total com o programa. Então, cara, elevou isso aí, sei lá, 100 bilhões em um ano, cortou 10 bilhões no outro, ele vem falar que esses 10 bilhões são um corte. Não, não são um corte, porque ele aumentou muito mais. É uma pequena correção do aumento que ele fez. Aí tem o negócio de que o governo vai poupar não sei quantos bilhões aí ao longo de 10 anos, mudando a regra do salário mínimo. Olha que austeridade. Não, a regra anterior era de congelar o salário mínimo apenas refletindo a questão da inflação. O governo Lula que criou trouxe de volta, né, o sistema de aumentar o ganho real ali do salário mínimo, e depois reduziu um pouquinho disso aí e falou que foi corte. Não é corte de gastos, isso não tem corte de gastos algum no governo Lula. E aí, apagão orçamentário é inevitável. Talvez no ano que vem, talvez já no ano que vem, mas 2027 é garantido. Próximo presidente da República, seja o Lula, seja quem for, vai ter que lidar com esse problema e vai ser um problema de difícil, se não impossível, solução. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.